e os espíritos respondem. Pode ler, Pedro. É um pensamento íntimo, né? E esse pensamento todos nós temos, pertence a todos os homens. Então a consciência faz parte do pensamento, mas é um pensamento mais profundo. Aquele pensamento nós acionamos essa consciência. Por essa razão, os Espíritos vêm nos dizer, né, através da questão 621 do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus se encontram em nossa consciência, né? Então, esse pensamento íntimo que nós muitas vezes acessamos é essa liberdade que nós temos de acessar a nossa consciência. Então, a consciência é um tipo de pensamento, só que ele é um pensamento mais profundo. Então, meus irmãos, e a gente percebe aí, né, que todos nós, homens encarnados, temos o direito, a liberdade de pensar aquilo que nós queremos. Qual é a diferença da doutrina espírita para as outras ciências? Para a psicologia, por exemplo, que apresenta a consciência de uma forma diferente, a filosofia, a neurociências. É que a doutrina espírita apresenta o homem como um indivíduo que, após a sua desencarnação, a desencarnação do corpo físico, a alma continua. O ser pensante não morre, porque nós sabemos que o pensamento é do espírito. Ele continua numa outra dimensão. Não é que os conceitos das outras ciências estejam errados. Não, absolutamente, eles são válidos, sim, mas só que o entendimento da doutrina espírita é mais amplo, em razão mesmo de que o espírito ele continua pensando numa outra dimensão. O pensamento não morre. O ser, quando ele se manifesta, o espírito, quando se manifesta numa reunião mediúnica, ele externa o seu pensamento, as suas emoções, aquilo que ele sentiu quando ele estava encarnado. Ele mostra realmente que a vida continua, a vida prossegue. Então, essa é uma diferença grande. E quando nós entendemos isso, nós melhoramos a nossa condição, nós temos capacidade de melhorar a nossa condição moral e também espiritual, de entender que essa sobrevivência da alma é importante para o nosso entendimento. E aí ele continua aqui na questão 836. O homem tem direito de pôr entraves à liberdade de consciência? Será que nós podemos colocar obstáculos à liberdade que o outro tem de pensar? O que os espíritos nos respondem? Então, olha que interessante essa resposta. Então, o homem tem o direito de pôr entraves, eu tenho direito de colocar obstáculos ao pensamento de um outro ser? Eles dizem que não. Mais do que a liberdade de pensar, porque somente Deus pode julgar a nossa consciência. Nós não temos o direito de julgar o nosso próximo, porque nós não conhecemos a sua história, aquilo que ele vivenciou,
aquilo pelo qual ele passou durante toda a sua vida. Então, muitas vezes ele tem um tipo de pensamento que só pertence a ele e que, sem saber, nós muitas vezes fazemos julgamentos da situação em que aquela pessoa está vivendo, sem saber por que ele faz aquilo, por que ele age daquela maneira. Certa vez eu estava, contar um caso aqui para a gente exemplificar. Eu estava a gente estava tratando com moradores de rua, né? Moradores em situação de rua, e ali eu estou aprendendo a cortar cabelo, né? E chegou um cidadão, né, que morava na rua e falou assim: eu sei cortar cabelo. Sabe, eu era profissional. Falei, você quer cortar aqui para me ver como é que se corta? Ele, quero. Pegou a máquina de cortar cabelo e começou, né? Ele realmente tinha a prática de cortar cabelo, né? E aí ele começou a contar a história dele. Por que ele foi para a rua, né? Ele era formado em psicologia, né? Tinha feito faculdade, né? Estava trabalhando, mas ele falou: apesar de eu ter feito psicologia, eu amo mesmo é cortar cabelo. Eu gosto demais. Eu faço com amor isso aí. E aí, mas acontece, eu perguntei: por que você mora na rua até hoje? Olha, eu moro na rua porque aconteceu um fato na minha vida que me deixou muito entristecido. A minha esposa morreu nova e morreu de câncer de mama. E a partir daquele momento eu me desequilibrei, eu não conseguia aceitar aquela situação, eu comecei a ficar triste, comecei a beber e fiquei desgostoso da vida. E aí eu comecei a andar pelas cidades, e hoje eu estou aqui, né, e continuo vivendo na rua. Então veja bem, se eu fosse julgar aquele cidadão, né, como sempre a gente olha assim: não, isso aí está na rua, é porque quer, né, é porque, né, a gente fala várias coisas que a gente não conhece. Cidadão assim mesmo, né? O cara está bebendo, ele fazia uso de alcoólicos, né, e usava outras drogas ilícitas. E aí eu poderia fazer um julgamento daquele cidadão que estava ali, meu irmão, né, dizendo, né, mas nós não temos esse direito de julgar, porque só Deus conhece a intimidade de cada um de nós. Aquilo que passa no fundo do nosso coração, só o Pai conhece. Eu posso olhar o outro, mas mesmo vendo ele naquela situação, não posso fazer julgamento nenhum, porque eu não conheço o histórico daquela pessoa. Então, às vezes a gente vê alguém, né, pensando de uma forma, né, porque quantas pessoas acontecem isso? Ele não suporta a perda de um ente querido, passa por uma situação dramática e ele se desequilibra, vai para a rua ou cai na bebida, né, e pratica vários atos, né, que é penoso para a vida dele. Aí ele começa a se castigar em razão daquela situação que ele não aceita, né, mas a gente sabe que Deus, né, que não dá fardos pesados, não coloca fardos pesados em ombros fracos, sabe o que faz. Só que muitas vezes nós, né, ao nos depararmos com uma situação dessa, a gente se desequilibra, né, e passa a fazer coisas que são graves para nós mesmos. Então só Deus, né, sabe o que vai no nosso pensamento, sabe o que vai na nossa consciência, conhece os nossos desejos, e pode julgar as nossas atitudes, pode julgar a nossa conduta. O outro ser humano não pode e também não tem esse direito. Mas a resposta continua.
Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, então pelas leis, né, pelas leis que são criadas na sociedade, o homem regula essa relação de homem para homem, né? Coloca o direito, coloca várias leis onde você tem que obedecer aquele regulamento, onde você tem que obedecer, por exemplo, uma lei de trânsito, onde você tem que conviver bem no seu trabalho, onde quer que você esteja convivendo com outros seres. Então essas são leis que o homem cria para essa boa convivência. Mas as leis naturais, as leis divinas, as leis de Deus, regula essa relação entre mim e o Criador. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto muitas vezes, né, que às vezes eu sinto vontade também de fazer o mal, né, às vezes eu ajo com violência em determinado momento, mas isso só diz respeito a mim e ao Criador. As leis naturais, as leis de Deus, é que regulam essa relação entre eu e a divindade. Eu só posso responder, né, para Deus por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu desejo, que muitas vezes ninguém sabe e que só Ele conhece a todos nós, né? Porque às vezes a gente pensa coisas negativas, né? A gente deseja coisas ruins para o outro, mas quando nós olhamos para o outro, a gente não vê. Só que esse pensamento está sendo observado também pelos espíritos que nos cercam, porque nós sabemos que a espiritualidade nos cerca a todo momento, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então o que a gente faz errado e tenta esconder dos outros, os espíritos estão vendo. Estão observando tudo aquilo que a gente faz. Às vezes a gente tenta enganar, né? Tenta enganar as pessoas, achando que engana as pessoas, mas na verdade a gente está enganando a nós mesmos. Na internet tem vários exemplos interessantes, e apareceu um cidadão lá que se disse ex-espírita. Eu sou ex-espírita, porque eu fui espírita há muito tempo, mas agora eu não sou mais, porque os espíritas, eles dizem, pregam certas coisas, mas eles não entendem de muita coisa que a gente faz. Aí ele contou a história dele, por que ele é ex-espírita agora, né? Eu passei por muito tempo indo em reuniões mediúnicas, onde eu fingia estar incorporado. E aí eu dava aquela comunicação, eu falava, era eu falando sozinho, só que ninguém nunca me repreendeu. Ora, gente, esse cidadão, ele não leu o livro dos Espíritos. Os Espíritos veem tudo o que nós pensamos e que nós fazemos, sim. Eles nos dizem. Eles veem todo o nosso pensamento. Eles não sabiam que esse cidadão estava mentindo para ele próprio, tentando enganar os outros, tentando. Estavam vendo o pensamento dele, vendo aquilo que ele fazia, e depois ele saiu e foi para a internet dizer que ele era ex-espírita, porque o espiritismo prega uma mentira. Olha que coisa, ele pregando a mentira para ele próprio, enganando-se, né, e achando que estava enganando os outros. Então, às vezes a gente lê as perguntas e os questionamentos da doutrina espírita, mas como a gente não aplica a nós mesmos, a gente pensa que a gente está enganando as pessoas. Na verdade, a gente está enganando a si próprio, porque os espíritos leem aquilo que a gente quer até ocultar de nós mesmos. Pela nossa vibração, pela nossa intenção, pelas nossas ideias, eles captam tudo. Eles podem até não falar nada, porque às vezes se eles falam, a gente
se melindra com o comentário que está sendo dito, né? Porque a maioria de nós somos ainda muito orgulhosos e vaidosos. Quando alguém fala a verdade para a gente se melindra facilmente, né? Então, tem muitos casos desses na internet. Eu saí do espiritismo por isso, eu saí por aquilo, essa doutrina não é verdadeira, eu fui pregador por muito tempo. Então, quando você vai lá, a doutrina espírita, o espiritismo vai dizer, você tem que ter humildade, tem que ir com o coração puro, com a simplicidade, com a boa intenção, porque a doutrina é de Deus, não é nossa. A doutrina espírita que nos trouxe foram dos espíritos superiores. E às vezes a gente quer interferir, né, mudar certas coisas, e nós não temos esse direito. Aí a gente engana a gente mesmo. Então é importante a gente fazer essa reflexão, né, a respeito disso, porque Deus vê tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, Ele está vendo. Então, dando continuidade, nós vamos agora para a questão 3, 8, gente, fiz uma confusão aqui, 836, né? 837, confundi aqui, 837, deixa eu só arrumar aqui, 837, qual é o resultado? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Fabiana está aqui para responder. Então, porque como é um tema complexo, né, e às vezes a gente não sabe tudo, a gente está colocando um ponto de vista que não está, que alguém está se questionando intimamente, e se ocorresse isso? Né? Então, se alguém quiser perguntar, né? O quê? Então vai lá, na próxima pergunta. Pode perguntar. Fabiana. Pode ver. Você pensa na consciência, o seu ser. Então, a gente já teve uma elaboração em princípio inteligente. Então, nesse instante, todos nós, a nossa consciência, a gente tem essa lei gravada, a perfectibilidade. A gente tem que desenvolver a perfeição. Então, ora o espírito está na matéria, ora ele retorna ao plano espiritual. A lei do progresso, ela é constante. A gente progride também no plano espiritual. Então, às vezes, quando você desencarna e você faz a análise dessa encarnação, ali você vê seus erros, se arrepende, muitas vezes você expira lá mesmo. Então, você se programa para uma outra reencarnação, porque a reparação, essa sim tem que ser na matéria. Porque aí, quando você reencarna, tudo aquilo que você tomou de resolução no plano espiritual, que é mais fácil, você está vendo tudo, se ela é verdadeira, aqui você passa na prova. Se não, a gente faz, chega aqui, a gente fala, não pedi isso não, deixa para a próxima. Porque aí a gente vai constantemente progredindo. Quando essa consciência, ela estiver desenvolvida em toda a sua potencialidade, que é o amor, moralidade, inteligência, aí é que você começa a sua verdadeira vida como espírito. Então, nós estamos nesse processo ainda de humanidade, de humanização. Então, obrigado. Então, 837, né? Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Então, a liberdade de consciência, qual é o obstáculo? O que causaria,
né, no ser humano é esse entrave, esse obstáculo à liberdade que eu tenho de me manifestar, de pensar. Pois é. Então, essa liberdade, a consciência é um campo pessoal. É uma liberdade que todos nós temos. Se alguém quiser colocar algum entrave, algum obstáculo à nossa maneira de pensar, isso vai causar o quê? Vai causar um constrangimento àquela pessoa, né? Então, ninguém tem esse direito de querer obstaculizar o meu pensamento, aquilo que eu tenho como uma crença, né? Porque eu tenho a liberdade de pensar aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo como certo, né? Ou como errado. Eu tenho essa liberdade de pensar. E isso é uma das características da verdadeira civilização e da humanidade, que é um progresso que o espírito ele alcança, porque todos nós estamos num grau de evolução, num grau de desenvolvimento, né? Então ali essas pracinhas que têm aqueles aparelhos de fazer exercício físico. Então aquilo ali as prefeituras colocam para as pessoas, né, fazerem aqueles exercícios, né, se movimentarem. Mas tem muita gente que vai lá e destrói os aparelhos, né? Então, aí o outro, foi colocado aqui para a gente fazer exercício, vem alguém e destrói aquilo que foi colocado aqui, aquilo que é um patrimônio de todos nós, é porque ele ainda não entendeu, que ele está causando um prejuízo não somente a ele, mas também àquela comunidade. Então essa consciência ela vai sendo desenvolvida, né, à medida que nós vamos entendendo. Então ninguém pode colocar esse entrave na nossa consciência, porque esse pensamento íntimo que nós temos, ele não se modifica de uma, né? É preciso todo um trabalho, né, para que ele possa passar de grau em grau e evoluindo, né, para que o ser entenda a situação dele naquele momento da sua existência, né? E quando a gente tenta cercear o pensamento de alguém, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter limitado o seu pensamento, ele só pode pensar de uma determinada maneira, né? Ele não pode questionar aquilo que muitas vezes é colocado como uma regra, né? Você não pode questionar aquilo que foi colocado como um dogma. Por quê? Você só pode pensar daquela maneira. Se você questionar, você está errado naquilo que você está querendo entender melhor. É daquela maneira que você tem que cumprir daquilo ali que foi mostrado para você. De certa forma, é um cerceamento está certo pensar de uma maneira ou de outra. Então, isso vai causar em nós
essa obrigação de pensar só de uma maneira, quando a gente segue aqui ali, às vezes é uma tradição que a gente tem que seguir só por aquele caminho, sem questionar, sem poder perguntar nada. Então, esse cerceamento causa um prejuízo para o ser humano, tornando fraco, né? Tornando hipócrita, como diz aqui. Então, dando continuidade, 838. Essa pergunta aqui também é uma pergunta muito interessante, né? Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Então, Kardec faz essa indagação aqui que é muito interessante. Toda crença, a pessoa tem um determinado tipo, ela acredita em determinado tipo de filosofia, em determinado tipo de ordenamento jurídico. Mesmo que esse ordenamento, essa filosofia sejam consideradas falsas, elas são respeitáveis? Resposta dos Espíritos. Então, vejamos bem, toda crença, ela deve ser respeitada. E aqui nós não estamos falando somente de crença religiosa, né? Nós estamos falando também do ponto de vista filosófico, né? Do ponto de vista político, né? Então a pessoa acredita naquela filosofia, acredita naquilo que ele entende. Será que essa crença dele nós devemos respeitar? Sim, os Espíritos nos falam que sim. Toda crença é respeitável quando é sincero. Às vezes o entendimento dele é sincero, mas eles falam aqui que toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Se aquilo que ele está fazendo não conduz à prática do bem, né, ela, apesar da sinceridade, do entendimento daquela pessoa, há aí um equívoco, mas nós não temos o direito de reprovar aquele comportamento, porque ele pensa de maneira diferente da nossa. E cada um de nós, né, tem esse direito de pensar da maneira que nós quisermos. Às vezes nós espíritas, né, com o entendimento que nós temos da imortalidade da alma, dessa comunicabilidade dos espíritos, das mensagens que a espiritualidade manda para nós a todo tempo, a gente, empolgado, quer passar para as outras pessoas esses ensinamentos. Mas nem sempre, né, quando nós vamos conversar com alguém que a gente fala, que ele coloca o ponto de vista dele, né, que para ele aquilo ali é um ponto de vista que ele acha que é correto, que é o mais certo, né? E a gente que já estuda algo mais profundo, que já entende um pouco mais, a gente vai querer dar a nossa opinião. É importante a gente dar a nossa opinião, mas não tentar mudar aquilo que ele pensa realmente. Porque às vezes as crenças são difíceis de mudar. Às vezes a pessoa passou tantos anos acreditando daquela maneira, e agora você vem e fala assim, não é dessa maneira. Não, isso aí que você está falando não está correto. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. O ano passado a TV Record passou um tema lá de Moisés atravessando o Mar Vermelho, né? Então Moisés chega naquela situação lá, trazendo o povo hebreu, e Moisés vai e abre o Mar Vermelho, né? Faz todo aquele cenário, né? Abrindo o Mar Vermelho e atravessando, né? O exército, né, deles atravessando Moisés, o povo judeu sendo conduzido por Moisés, e vem o exército
egípcio e se afoga ali, né? Aí o Severino Celestino, que é um estudioso da doutrina judaica, estava dando aula naquele momento lá na faculdade e fala que aquilo ali não aconteceu. Que Moisés não abriu o mar vermelho nenhum. Não tem como abrir o mar vermelho. E aí ele explica que existia uma região em que Moisés conhecia, que era uma região, né, que dava para passar ali, ele conhecia, era próximo do local onde foi dito que o Moisés atravessou, e que era uma região que tinha muita lama, mas que dava para passar. E aí o que aconteceu? Moisés, conhecendo aquela passagem, levou o povo por aquele caminho, né? Mas o exército egípcio quando tentou atravessar, eles se atolaram naquela lama, porque eles não conheciam direito aquele local. Então, quando ele falou isso, né? E falou que, nossa, isso foi uma polêmica muito grande. Moisés não atravessou, mas está passando na televisão que Moisés abriu o mar e atravessou. E aí chamaram a televisão, né? Porque queria entrevistar ele, falou, não vou não. Eu não vou lá, porque se eu for lá e contestar isso aí, vai dar um problema muito sério, né? Mas ele já foi várias vezes lá nesses locais, já passou em Israel, no Egito, leva caravanas para o lado de lá, ele conhece todo aquele local ali e falou que isso aí não existiu. Agora, como é que a gente diz para as pessoas que acreditam piamente que Moisés, naquele instante, abriu aquele mar e atravessou seu povo? É muito difícil. Quem vai acreditar na palavra daquele homem que está dizendo lá, não, nós vamos contestar. Então, essa crença está arraigada em nós. Não foi dessa maneira. Então, tem crenças, né, que a gente traz de muito tempo e que se torna muito difícil serem mudadas, porque você acreditou a vida toda que era daquela maneira, e alguém vem agora e diz, não é dessa maneira que você está falando aí, está errado isso aí. E aí, não, mas como? Passei a vida toda acreditando que era desse jeito, e agora você vem e fala que não é? Não, vou continuar acreditando naquilo nessa tradição, né, que nos foi passada nesse ensinamento. Então, gente, mas essa resposta do Espírito é muito interessante. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal, né? Então, quando você tem uma crença que conduz você ao mal, aí essa crença, a espiritualidade reprova. Mas é que o fato de você acreditar, se atravessou uma vermelha, não vai conduzir ninguém a mal nenhum. Então, isso aí, né? Qual é a importância de você, né, saber disso aí para mudar moralmente? Uma mudança moral não passa por esse caminho. É bom a gente ter essa informação, né, para a gente fazer a comparação, né, e entender que muitas coisas que nos foram ensinadas não é exatamente da maneira com que foi falada para nós. Às vezes elas foram mostradas de um jeito, mas elas têm uma outra maneira de interpretar, né? Uma outra maneira de entendimento. Então, por isso é que a doutrina espírita, ela é importante. Por quê? Porque ela é uma doutrina que nos faz reflexionar, é uma doutrina que nos faz questionar. Será que é verdade isso que está sendo dito? Ou não? Por que foi dito dessa maneira naquele momento? Precisava ser dito naquele momento? Talvez, né? Então, a doutrina espírita vem e traz para nós essa maneira de nós entendermos as coisas, né? Pergunte. Tanto é que Kardec fez 1018 perguntas, 1019, em alguns livros, tudo ele questionava. Quando a gente vê aqui que ele, nesse item mesmo, ele faz vários questionamentos. A liberdade de consciência é isso mesmo? A liberdade de pensamento é isso mesmo? Ele faz várias perguntas. Ele fazia para quê?
para ter certeza de que os espíritos estavam realmente coerentes com aquelas respostas que eles davam. Então, nós espíritas, né, precisamos também dar continuidade a esses questionamentos quando nós tivermos dúvidas. É assim mesmo ou não? Por que eu tenho dúvidas? Por que eu ainda não acredito que é dessa maneira? Às vezes a gente pode estar falando aqui, a pessoa está aí, não acredito que tenha sido isso. Ele tem o direito, ele tem a liberdade, né, de pensar dessa maneira. Nós não podemos mudar esse pensamento que está arraigado a ele. Essa consciência íntima que ele tem, nós não podemos mudar. E às vezes essa mudança, ela demora. Precisa ser muito bem trabalhada, né, à medida que a gente vai entendendo a vida, à medida que a gente vai estudando, porque a doutrina espírita nos orienta a estudarmos cada vez mais, a aprendermos cada vez mais, né, termos os nossos questionamentos, os nossos pontos de vista, mas perguntarmos por que é dessa maneira e não daquela outra. Assim, meus irmãos, nós encerramos aqui, nessa tarde, esse estudo, e é um estudo que requer de nós muita reflexão. Obrigado, Fred, que Deus nos abençoe. Agora, certo. Enquanto os passistas se dirigem à sala do passe, agradecer a todos vocês. Nós já tivemos a nossa primeira distribuição no Shopping Park. Foi uma tarde bem cheia, bem animada. Brinquedos, a gente teve a oportunidade de dar uma boneca linda e uma bola de cobertão. Aquela bola, né? Porque tem umas bolinhas mais baratinhas, mas o menino chuta já, né? Não é esse o nosso intuito. Então, a gente teve uma primeira distribuição com muita gratidão no coração e teremos agora no dia 14 e 15 de dezembro. Quem quiser ajudar, nós vamos nos encontrar às 9h30 aqui no centro. A gente faz a nossa oração. No dia 14 é num dos assentamentos e no dia 15 é para lá do Morumbi, é na Isabel. Tá certo? Então, nós vamos agradecer esses momentos em que aprendemos sobre nós, quem somos nós, em que aprendemos a transformação necessária para atingirmos a plenitude de amarmos a Deus, ao próximo e a nós. E com essa gratidão, rogamos aos benfeitores desta casa que magnetizem as águas, não só aquelas que aqui estão colocadas, mas que estejam colocadas nos lares, que nos preparem para o tratamento do passe e que apliquem o passe espiritual àqueles que estão distantes. Senhor Jesus, que a Tua paz possa permanecer em nossos corações e que a Tua luz ilumine o nosso caminho, que a luz do Teu Evangelho toque os nossos corações, as nossas almas, para a necessidade de sermos seres humanos melhores. Que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que tenhamos uma semana abençoada. Que o Pai nos abençoe. Vamos todos em paz. Assim seja.